A Secretaria de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul tem um novo secretário. Gustavo Saldanha, que desde 2023 ocupava o cargo de secretário adjunto, passou a assumir a titularidade da pasta. No Utilidade Pública de hoje, vamos conversar com o titular e saber os desafios e os projetos à frente da secretaria. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao 4 Utilidade Pública aqui no Saúde RS. É um prazer recebê-lo. Bom dia, Paulo. Bom dia, telespectadores do programa. É uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do nosso trabalho. Secretário, quais desafios o senhor tem enfrentado à frente da secretaria e como pretende dar continuidade ao trabalho que já está em andamento? Bom, como você já disse, eu sou secretário adjunto desde 2013, então toda a execução da secretaria, as relações, as pactuações já são de conhecimento. O que eu chamaria assim, de desafio, Paulo, é a dimensão que a Secretaria de Estado tomou mediante a responsabilidade e a atuação com os municípios. Nós hoje vivemos o maior nível de investimento na política social da história do Rio Grande do Sul. A gente conseguiu isso graças às várias reformas e decisões difíceis que governos vêm tomando ao longo do tempo, proporcionando esse momento de disponibilidade de investimento nessa área. Então, os desafios que eu vejo, assim, considerando que eu participei desde o início do governo e conheço a execução e a criação dos programas, está em manter esse nível de investimento, de execução e parceria com os municípios e com as entidades socioassistenciais rodando no mesmo nível e mantendo as entregas que a gente vem conseguindo construir desde 2023. Como está sendo tratada a saúde das pessoas em situação de rua neste período de inverno? Esse é um tema muito sensível dentro das diferentes pautas das políticas de assistência e desenvolvimento social. Nós temos hoje, Paulo, um cadastro único, isso é um número que provavelmente é subnotificado, nós sabemos disso. Temos vários municípios, como é o caso do município de Porto Alegre, fazendo censos para que se identifique esse número com uma perspectiva mais real, com um perfil mais adequado, mas o que a gente tem hoje no cadastro único no Rio Grande do Sul, que é, por enquanto, a base de dados mais confiável, é de referência para o estado todo, nós temos aproximadamente 17 mil pessoas em situação de rua. O Estado, aliás, a Secretaria de Desenvolvimento Social em si, ela não executa serviços de saúde direto para esse público, a gente executa via municípios, Então, assim, muitos municípios possuem, como é o caso de Porto Alegre, um abraço para o secretário Matheus, acabei de falar com ele aqui em função de outras pautas importantes da Secretaria em relação ao município, mas os municípios eles costumam ter núcleos de abordagem multissetorial, onde o serviço da saúde ele é feito. Em Porto Alegre, no caso, eles até têm uma equipe volante de saúde atendendo a esse público, junto com as equipes de assistência social e conforme a necessidade do público, os encaminhamentos, tanto via assistência social como via essa abordagem da saúde, são demandados. E assim é muito semelhante a outros municípios. Mas aonde que nós diretamente impactamos nessa questão da saúde, especificamente da saúde das pessoas em situação de rua? Nós aumentamos muito o cofinanciamento do Estado para os municípios. Quando nós assumimos a gestão, o cofinanciamento, que é uma responsabilidade do Estado da União, junto com o município, é cofinanciar a política que é executada no município. A política assistencial é executada majoritariamente pelos municípios. É assim que está desenhada a pactuação interfederativa da Política Nacional de Assistência Social. Nós aumentamos o cofinanciamento de 6 e estamos chegando hoje em 30 milhões apenas de custeio, mas esse valor já passou dos 150 milhões. Então, assim, o Estado aumentou muito o valor repassado aos municípios para que eles possam fortalecer as suas estruturas e o custeio das suas equipes para atuação nas diferentes áreas, sendo uma delas as pessoas em situação de rua. Nós também, até já ia esquecendo, nós identificamos os 4 maiores municípios com público em situação de rua, e isso passa de 70% do público inscrito no cadastro. E nós
através de uma grande articulação que o secretário Beto e o secretário Beto Fantinel fez junto ao vice-governador Gabriel e o governador Eduardo Leite, criamos, né, a exemplo de outros estados, o Cidade Recomeço. O Cidade Recomeço é um investimento de 40 milhões nos 4 municípios com maior público, número de pessoas em situação de rua, que é Porto Alegre, Caxias, Pelotas e Santa Maria. Nós iremos criar unidades, não é unidades habitacionais, unidades de acolhimento, onde famílias e pessoas em situação de rua poderão ter todo um atendimento multissetorial, não só das equipes da assistência social, como da saúde, como da educação, como também de trabalho e renda no momento que essas famílias tiverem condições de buscarem a sua autonomia, né, e perderem aquele vínculo com a rua. Esses são, assim, os grandes investimentos que nós temos com relação a essa pauta. Quais fatores explicam o aumento dessa população nos últimos anos? O último grande aumento, pico de aumento que nós tivemos, né, nós acompanhamos o gráfico, nós temos um painel que acompanha o público em situação de rua, as pessoas em situação de rua. O grande pico que nós tivemos nos últimos anos foram as enchentes, né? Mas o que explica, não existe uma única resposta, né? As pessoas se institucionalizam, acabam indo, né, se tornando em situação de rua por vários motivos, né? Tem as questões de doenças mentais, tem a questão da drogadição, tem a própria questão econômica, né, de muitas vezes não ter recurso para conseguir algum lugar para residir, né? E tem também a quebra dos vínculos familiares. Este, muitas vezes, é uma dos fatores que menos se percebe, né, e menos chama atenção, são a quebra dos vínculos, né? Um homem, uma mulher que acaba tendo que sair de casa, um idoso, uma criança que pelo rompimento dos vínculos familiares acaba tendo a rua como única alternativa. Por que alguns resistem a sair das ruas e ir para os abrigos? Olha, essa é uma discussão interessante, né? E isso aqui seria tema para um programa inteiro. Mas muitas vezes, das maiores rejeições é que nos abrigos existem uma série de restrições, né? Restrições chama-se regras, né? Então não pode se drogar e beber dentro desses equipamentos, né? Existem horário para entrar, existe horário para sair, né? Existe conduta de comportamento, e essas são, assim, majoritariamente as principais resistências. Eu tenho acompanhado também, em alguns casos, famílias, e existem poucos abrigos ainda que acolhem famílias. Não faz muito tempo, eu mesmo aqui em Porto Alegre me deparei com uma família, né, com crianças pequenas, e tentei buscar uma explicação de por que eles não iam para o abrigo, porque o abrigo não acolhia famílias e eles não queriam se separar, né? Então eles preferiam ficar na rua do que se separar em acolhimentos distintos. Essa é uma justificativa que é minoritária, mas também existe, né? A gente tem que evoluir bastante no Estado com relação aos diferentes perfis de pessoas em situação de rua, e esse perfil familiar é um perfil muito recente, né? É um perfil recente que, assim, ganhou escala principalmente após a pandemia, né? Mas não é o perfil majoritário. O perfil majoritário das pessoas em situação de rua são homens, mais de 95% são homens, e 50%, aproximadamente 50% deles, na faixa etária de 30 a 50 anos. Que projetos existem para a primeira infância e para o apoio às famílias? Bom, na Secretaria, nós demos um status diferenciado para várias políticas, né? Para a segurança alimentar, para a primeira infância, para a inclusão socioprodutiva, para a política do idoso e para o jovem, né? E, obviamente, para a política de assistência social. A primeira infância, nós desenvolvemos um kit, se chama o Kit Mãe Gaúcha. É um kit para a chegada do bebê, para aquela gestante com perfil de renda do Bolsa Família, mas flexível, né, para gestantes inscritas no cadastro único, que o assistente social identificar a situação de vulnerabilidade, que onde tem ali todos os utensílios
necessários para os primeiros dias, para os primeiros meses dos bebês. Uma banheira, as roupinhas, as fraldas e outros utensílios que têm vários objetivos, Paulo. Né? O primeiro deles, e o mais material, o mais visível, é se ter aqueles utensílios que muitas vezes nós temos os relatos de mães, né, em situação de vulnerabilidade que acabam indo ter os seus bebês no hospital e não tem uma roupinha para vestir. Né? Não tem nada, aquilo que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, as pessoas que têm condições é um trajeto de criação de acolhimento, de criação de vínculo entre família, principalmente de mãe e filho, filha que se encontra em gestação, né, que vai criando esse sentimento. Muitas vezes famílias não passam por isso. Né? Então, assim, o primeiro benefício e o material mais visível é esse, ter, né, obviamente, esses utensílios. Mas existe um outro benefício, e que esse está inspirado num programa finlandês, né, que é gerar essa relação mais estreita e mais carinhosa e mais saudável entre gestante e bebê. Né? A gente, pela literatura, pelas evidências da ciência que trabalham a primeira infância, já identificam que as conexões neurais são criadas muitas vezes por estímulos, e esses estímulos desenvolvidos na primeira infância, ele começa já desde a gestação. Então, ter uma mãe que trate com carinho, com mais tranquilidade, né, com mais conforto, ou pelo menos com um pouco mais de conforto, essa gestação já é uma forma de desenvolver as conexões neurais da primeira infância, que é dos primeiros fatores, né, a se ter ou não desigualdades na nossa sociedade. Então, a gente tem o kit Mãe Gaúcha, está sendo distribuído em praticamente todos os municípios, com muito sucesso, do Rio Grande do Sul, com adesão dos prefeitos e prefeitas ao programa. Nós também temos um curso, a gente entendeu a necessidade de qualificar os servidores e os trabalhadores que trabalham com a primeira infância, entender que essa é uma faixa etária exclusiva e importante, né, no desenvolvimento das crianças, mas principalmente no desenvolvimento e na criação de desigualdades entre gaúchos e gaúchas, pessoas e pessoas. Então, estamos qualificando com milhares de vagas, trabalhadores de todos os municípios do Rio Grande do Sul. Recentemente foi estabelecido que a criação de planos municipais da primeira infância é uma obrigação dos municípios gaúchos, e nós estamos contratando uma consultoria para auxiliar os municípios a realizarem esses planos municipais, se organizarem a como abordar e estruturar os seus serviços para ter um foco prioritário para a primeira infância. Serão 82 municípios atendidos por essa primeira leva de contratação, e fora isso, o Estado do Rio Grande do Sul ele é protagonista no Brasil na criação de um comitê, num colegiado intersetorial da primeira infância, que é coordenado pelo vice-governador Gabriel Souza, que reúne áreas do governo do Estado que atuam direta e indiretamente e possuem programas que impactam na primeira infância. Então, está ali nesse grupo, se reunindo de forma periódica, discutindo como aperfeiçoar os seus programas e priorizar o público que possui a primeira infância dentro do seu conjunto familiar, a área da saúde, a área da educação, nós da ciência social, da segurança alimentar, da habitação e uma série de outras áreas, fazendo um raciocínio, pensando de que forma se dá protagonismo para a primeira infância dentro dos programas que o Estado possui. Como está a política de proteção à pessoa idosa e como o senhor tem trabalhado essa pauta? Essa é uma pauta que já vem sendo trabalhada já há alguns anos. Né? O ex-secretário Beto Fantinel, ele teve essa pauta como prioritária dentro da secretaria, e nós iremos manter essa prioridade. O Rio Grande do Sul hoje, Paulo, possui 20% da sua população dentro da faixa etária da pessoa idosa, acima dos 60 anos. Né? E esse percentual ele vai aumentar muito nos próximos anos. O Rio Grande do Sul ele é protagonista dentro dessa faixa significativa da população, ou seja, é o estado que está envelhecendo primeiro e tendo um percentual significativo de gaúchos e gaúchas nessa faixa etária. Então, o que acontece? Aliás, é o bônus demográfico, né? A inversão da pirâmide no Rio Grande do Sul tem acontecido antes
que outros estados da federação. E com isso, nós estamos enfrentando os problemas, mas também as oportunidades dessa inversão, primeiro que outros estados. Então, assim, aquilo que a gente está se debruçando agora está tendo protagonismo dentro do Brasil. E aqui a gente fez já diversas ações, né? Durante as enchentes, nós criamos o projeto 60+, que acabou distribuindo kits de mobiliários para aquelas famílias com pessoas idosas que perderam tudo, né? Então, eles, a partir de um determinado valor, eles puderam escolher itens que a gente entregou e ajudou na reconstrução dos seus ambientes de habitação. E, muito especialmente, nós estamos investindo pela primeira vez na construção de centros-dia, né? E também de centros de convivência da pessoa idosa. São aproximadamente 50 milhões de valores investidos na construção desses equipamentos, que são equipamentos construídos em parceria com os municípios, e eles têm o objetivo, né, de, durante o horário de execução, né, de atendimento desses equipamentos, que o idoso não perca os vínculos familiares. O centro-dia é um espaço que, no horário laboral, a família que não tem condições com quem deixar, né, ou acompanhar o idoso, ele deixe no centro-dia, que lá ele vai ter todo um atendimento multissetorial das suas necessidades relacionadas à habitação, convivência, desde os atendimentos de saúde, e no final do expediente a família pode, né, pegar a pessoa idosa e levar para o convívio familiar. Quando isso não acontece, quando as famílias não têm condições, né, de financiar essa convivência, a tendência é que esse idoso acaba se institucionalizando num acolhimento, né? Não tem com quem deixar o vovô, o biso, a bisa, né? Então leva lá para um acolhimento, e aí vai visitar final de semana. Aí, com o tempo, essa visita do final de semana vai passando por uma vez por mês, até o momento que existe o abandono, né? Sem falar que só final de semana é um intervalo muito pequeno, né? Aliás, muito grande, para quem tem uma pessoa idosa e deixar ela sem convívio familiar. Então, nós temos feito grandes investimentos, né, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, com relação à construção desses equipamentos, e também a criação e estímulo à criação de centros de convivência para a pessoa idosa nos municípios do Rio Grande do Sul. Em relação à mulher, há algum projeto específico? Bom, a mulher, ela é público da assistência social, e nós temos os equipamentos e a política de assistência social que atende não somente esse público, mas também, né, dentro da sua estrutura de financiamento. Nós temos a proteção básica, que é exercida no CRAS, né, que trabalha com a prevenção à violência e à violação de direitos, mas para aquelas mulheres que infelizmente tiveram os seus direitos violados, né, nos municípios de médio porte para cima, nós temos os CREAS, né? Mas, adicionalmente a essa estrutura já existente na política de assistência social, nós temos uma parceria muito forte com a Secretaria da Mulher, um abraço para a secretária Ana Costa, e nós estamos investindo 17 milhões, né, via fundo a fundo da assistência social, para aqueles municípios que manifestarem adesão ao Programa Estadual de Proteção e Garantia de Direitos da Mulher, né? Então, municípios, fiquem atentos, fiquem ligados. A instrução normativa para adesão aos municípios e recebimento desse cofinanciamento está aberta, né? Então, aqueles municípios que queiram fortalecer as suas estruturas de proteção ou ampliá-los, terá condições de receber um adicional de cofinanciamento do Estado do Rio Grande do Sul. Como o senhor tem conduzido o diálogo com os municípios e entidades para melhorar as políticas públicas? Paulo, como eu mencionei no início da entrevista, a política de assistência social, ela é majoritariamente executada pelos municípios. É assim que é o desenho da política nacional, né? O governo federal cofinancia, legisla sobre a política e faz apoio técnico aos municípios. A responsabilidade do Estado também é cofinanciar, ajudar o município a cofinanciar os serviços, fazer apoio técnico. Apoio técnico é qualificar os profissionais para que prestem um melhor serviço, né? E a responsabilidade da execução
né, dentro do desenho da política, cabe majoritariamente aos municípios. Então, o que eu quero dizer com isso? Não tem como nós, da Secretaria Estadual, que é responsável pela coordenação dos serviços, né, e articulação, ser esse grande órgão de governança entre Estado e município, sem diálogo, né? E a gente avançou muito nessa pauta. Nós temos uma instância de deliberação, mas também de diálogo muito franco com os municípios, que é a CIB, né, o Colegiado Intergestor Bipartite, que reúne Estado e os representantes dos municípios para um diálogo sobre o desenvolvimento e de que forma deve ser aplicada os investimentos que o Estado faz na política de assistência social. Fora esse ambiente da CIB, né, nós temos um diálogo aberto, franco e muito próximo com os conselhos de políticas públicas que as nossas políticas representam. O Conselho Estadual de Assistência Social, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e o Conselho Estadual do Idoso. Também são espaços de diálogo, né, com a sociedade, envolvendo, obviamente, os municípios, porque eles têm assento, assim como várias outras representações de usuários, de entidades, né, nesses espaços. Mas, no âmbito da assistência social, existe uma representação uma representação dos municípios, dos gestores municipais, que é o COEGEMAS, né? O COEGEMAS, ele tem sido, assim como também a FAMURS, que é uma outra importante e significativa esfera de representação dos anseios e das vontades dos municípios, e eles têm sido, assim, eu posso repetir aquilo que o Beto costumava mencionar, o grande norte da nossa secretaria, a grande bússola da nossa secretaria. Nada daquilo que o Estado faz sentido e deve ser feito se não fizer sentido para os municípios, se não fizer sentido para aquilo que os municípios possuem enquanto necessidade e capacidade de avançar. Então, praticamente todos os programas que a gente tem desenvolvido, né, e retomando o início, né, e não foram poucos, viu, Paulo? São muitos. Eu faço questão de reforçar, porque eu tenho muito orgulho de participar desse governo e participar desse momento histórico da coordenação e da gestão da política de assistência e desenvolvimento social do Rio Grande do Sul. Nós vivemos hoje o maior período de investimento nessa política. Nós tivemos uma ascensão que todo trabalhador e gestor municipal sente e valoriza. Então, nada dessa ampliação de investimento, dessa ampliação de programas fez sentido se não fosse ouvindo e dialogando com os municípios. Nós temos hoje um diálogo muito aberto, franco e próximo com os gestores municipais. Secretário, o que a população gaúcha pode esperar da gestão à frente da secretaria? Olha, Paulo, a gente tem uma equipe, né, que integrou o governo, assim como servidores da secretaria que se perpetuam, obviamente, né, no governo do Estado, muito aguerrida, com muita vontade de fazer a diferença. Nós temos hoje no Cadastro Único, e é o grande banco de dados da vulnerabilidade do Brasil, 3.700.000 gaúchos e gaúchas nessa condição. E que a população gaúcha pode esperar é o nosso compromisso mesmo com o governador Eduardo Leite, com o vice-governador Gabriel Souza, que a gente renovou ao assumir essa posição, é ter muita energia, muita capacidade de diálogo para fazer com que as desigualdades, as vulnerabilidades da nossa população sejam dirimidas com os programas que a gente investe e também articula dentro do governo. Nós, em 3 anos e meio, Paulo, nós temos muito orgulho de dizer que nós fomos um dos municípios que diminuiu o percentual de extrema pobreza no Brasil e diminuímos muito, né, o número de pessoas em insegurança alimentar extrema e também de insegurança alimentar. São números que, obviamente, estão dentro de um contexto macroeconômico e também de diversas outras políticas, mas que ajudam a fazer com que as condições de vida dos gaúchos e gaúchas melhorem ao longo do tempo. Gustavo Saldanha, secretário de Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul, agradecemos por estar conosco no 4 Utilidade Pública, aqui no Saúde RS. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês.